Amado Padre João Manuel, nosso pároco, querido diácono Luiz, povo de Deus aqui presente, internautas e ouvintes da Rádio Imaculada. Nós estamos na Quaresma, hoje segundo domingo, Quaresma 40, recorda esse número na Sagrada Escritura, o tempo da provação, o tempo da tribulação. Aliás, o mundo é uma quaresma permanente. Nele, nós somos tribulados constantemente. A transfiguração que hoje celebramos foi um desejo de Jesus, um desejo catequético, para dar àqueles 3 discípulos apóstolos, Pedro, Tiago e João, a consciência do que é a realidade pós-deserto, pós-quaresma. O deserto está muito presente na vida dos homens e mulheres de Deus. O Antigo Testamento é marcado por desertos. Nosso Senhor vai ao deserto, vem do deserto. João Batista também é um homem do deserto, e o deserto é também o lugar da provação, e ele representa o mundo, a nossa vida. Viver não é fácil. A vida, ela é marcada pela tribulação. Sofrimento e amor nos acompanham nesta vida de deserto. A tribulação, o sofrimento, os grandes desafios que marcam a nossa vida, eles são consequências do pecado. Deus não nos fez para o sofrimento. O sofrimento entrou na vida da humanidade em razão da desobediência, do pecado, do orgulho, que na verdade é uma peçonha, é um veneno que o demônio inoculou na alma, na vida de Adão e Eva, e essa realidade doentia, ela por solidariedade assumiu a dimensão da vida da humanidade sobre a terra. Somos marcados pelos desafios. E digo mais para vocês, a psicologia não tem uma resposta, nem a filosofia, nem a medicina, nada na ciência é capaz de responder a essa angústia que o ser humano vive no deserto da vida, que o leva a perguntar: quem sou, de onde vim e para onde vou? São perguntas inquietantes dos que estão no deserto, dos que estão no combate com o sofrimento, na família, no trabalho, na sociedade, na política, na educação, em todos os cantos. Essa é uma realidade dura, que nós só podemos compreendê-la a partir do mistério da cruz. Aqui sim, nós já temos uma resposta ao sentido da vida nesse deserto quaresmal do mundo, da história que nós vivemos. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a nova árvore da vida, trouxe para nós a certeza de que a morte não mata, que a dor, o sofrimento, a provação, as angústias que nós passamos, do nascer até o morrer, só tem um sentido: se unida com o mistério da cruz. Somos chamados a viver essa proposição tão bonita do Salmo 115 que nós ouvimos: andarei na presença do Senhor, junto a Ele na terra dos vivos. Nesse mundo que nós vivemos,
A cruz é a nossa marca nesta travessia. A quaresma, o tempo da tribulação, faz parte de forma intrínseca da nossa vida. E nosso Senhor veio viver a sua quaresma conosco. A vida de Jesus também foi uma vida no deserto, de provação, de rejeição, de injustiça, de acusações, de desprezo, de injúrias e tudo mais. A cruz, o escárnio do mundo romano, daquele império medonho, não poupou o Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo para dar sentido ao nosso deserto. Ninguém chegará à ressurreição sem que antes passe pela paixão. E este antegozo que Jesus mostra aos apóstolos, aos três, no alto do Monte Tabor, tem um sentido bonito para a nossa vida, a esperança. Para que eu possa alcançar a esperança divina, eu preciso fazer essa caminhada, ombrando a minha cruz, os desafios da vida, misturando as minhas lágrimas, as lágrimas de Jesus, as lágrimas de Nossa Senhora, misturando o meu sangue ao sangue que Cristo derramou por nós na cruz. E o monte, na Bíblia, significa aquele lugar mais próximo de Deus. É preciso subir ao monte. E nós vamos subindo ao Monte Tabor ao longo da nossa vida, nos momentos sublimes da nossa espiritualidade, na liturgia, na Páscoa, no Pentecostes, nos momentos que recebemos os sacramentos. A Santa Missa é o nosso tabor permanente, onde a gente vem no altar encontrar com o Cristo luz, o Cristo que nos alimenta. Mas nosso Senhor sempre nos adverte: o tabor não é permanente aqui nesse mundo. As experiências gloriosas que nós temos, imagina o seu casamento, bem preparado, esperado, aquele momento de glamour, foi um momento de tabor, que você entrou na igreja, os convidados, a celebração, a comunhão, é um tabor. Mas depois do casamento você tem que descer, para criar os filhos, zelar dos filhos, envelhecer junto com a sua esposa e morrer. O sacerdote, quando ordena padre, nós temos o diácono Luiz que se prepara para a ordenação no final do ano, é um momento de tabor. Eu lembro da minha ordenação, a gente prepara aquilo os anos a fios no seminário, parece que nunca vai chegar, e chega. Aí você vem, você ordena, o bispo unge as suas mãos, você deita no chão na ladainha, você vai rezar a primeira missa, é um tabor. Mas Jesus fala para o padre: vai, tem que descer do tabor, porque você vai ter que ungir os doentes, atender confissão, você vai ter que ir para as roças, você tem que ir atrás das pessoas, você tem que rezar, você tem que preparar a homilia, você tem que viver o seu ministério servindo ao povo de Deus. É assim mesmo. A festa do divino, a folia, os festeiros, as glórias bonitas da festa do divino, mas passa. Quando termina a festa, as bandeiras, tudo que fala do divino, agora você tem que ir à luta, tem que prestar conta da festa, tem que organizar, tem que desfazer as coisas. A vida continua. Então a nossa existência é no tabor e na baixada, no monte com Deus, mas também nesse mundo, na planície da vida pobre e sofrida.
Essa é a nossa vida, meus irmãos. E nosso Senhor quer que nós vivamos bem os momentos de Tabor, mas os momentos também da dureza de carregarmos a cruz neste mundo. A gente vê as mães com as suas crianças, os pais, uma mãe ali atrás com trigêmeas, iguaizinhas. É um cuidado, é morrer para cuidar desses filhos, zelar desses filhos, cuidar desses filhos. É a planície da vida. A planície da vida é essa, é o tempo da paixão. No alto da montanha, as experiências antecipadas da ressurreição de Cristo. E São Paulo nos consola. Olha, nesse mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nessa semana eu estava conversando com um irmão nosso de igreja, que está com a tornozeleira do Alexandre de Moraes na perna. Estava em casa, aquela bagunça lá em Brasília, resolveu ir lá ver aquilo pessoalmente. Chegou lá, os helicópteros, a polícia enfiou ele dentro do palácio, foi preso e vai ser condenado. E ele veio me pedir: padre, se isso acontecer, cuide da minha esposa e dos meus filhos. Eu falei: assuma, se tiver que passar por isso, você vai passar, porque é cruz, mesmo sem dever nada, você vai passar. Deus acolhe os nossos sofrimentos, e Deus às vezes exige de nós provações duras, como exigiu de Abraão: mata seu filho em sacrifício. E Abraão obedeceu, mas o anjo veio: não precisa fazer isso, tem um carneiro no espinheiro, pega o carneiro, poupe seu filho. Os sofrimentos na nossa vida vêm, às vezes como provação, mas Deus dá o alívio. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou Jesus, seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará os filhos de Deus? Ninguém, porque Jesus morreu por nós. A nossa sentença de morte, de condenação, ela já foi suprida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cristo lá atrás, há mais de 2000 anos, já nos salvou. Ele quer apenas que a gente tenha a atitude de Abraão, seguir pelo caminho do sacrifício, de Isaac carregando a lenha. Vamos carregar nossas cruzes com paciência, com elevo espiritual, com oração. E eu te convido a fazer uma quaresma bonita, bem feita, preparar bem a sua confissão, participar da vigília de Páscoa com piedade, viver esse tempo batismal em que nós preparamos os que vão ser batizados na Páscoa. Mas todos nós devemos nos preparar para a noite de Páscoa, diante do altar, nós renovarmos as promessas do nosso batismo, fazer a nossa profissão de fé e receber a aspersão da água batismal em nossas cabeças. Que a Imaculada nos ajude a atravessar o deserto da nossa vida, sem murmuração, sem revolta, mas com grande esperança do Tabor definitivo, que é o céu que nos aguarda. Creio em Deus Pai,